Boa noite. Muito cuidado quando você for comprar ou vender alguma coisa na internet nesses sites de negócios. A polícia tem recebido várias queixas de pessoas que vão entregar o produto no local combinado e quando chegam percebem que é um assalto. Hoje, um homem foi preso acusado desse crime. Os sites de compra e venda de produtos têm suas praticidades. Atingem várias pessoas ao mesmo tempo e o anunciante muitas vezes nem paga por isso. Mas esse tipo de negócio também tem facilitado a vida dos bandidos. Foi nesse posto que um negócio fechado pela internet se transformou em um assalto. O vendedor desta moto achava que iria entregar o produto a um comprador, mas ele colocou as chaves do veículo nas mãos de um assaltante, Rodrigo Marcolino Nunes. Depois de denúncias anônimas, os policiais encontraram a moto na casa dele, na Zona Leste. Esse é apenas mais um dos casos que frequentemente são investigados pela polícia. Por isso é bom ficar de olho. Eu oriento as vítimas aí, os vendedores, que procurem locais seguros, o mais seguro possível, nunca vá sozinho, desacompanhado, sempre procure um auxílio de alguém para que a outra parte, supostamente compradora, que na verdade travestidos de compradores são bandidos, não possam atuar. Os compradores que adquirem produtos pela internet também podem sair prejudicados. Quando você compra algo, precisa pedir, no mínimo, a nota fiscal ou pode até ser enquadrado por receptação de objeto roubado. Maurício comprou uma moto e depois descobriu que ela era roubada. Por sorte, ele não foi acusado pela polícia. Ele me deu o endereço para pagar a segunda parcela, né? Aí eu fui lá nesse local, ele acabou me dando o local que estava original da moto. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que estava tudo errado, né? Que eu estava com a moto clonada e a original estava lá. No caso, ele mesmo se entregou, que ele me deu o endereço da original. Mas esses problemas podem ser evitados se o comprador seguir algumas orientações básicas. Vão à delegacia de polícia, se for o caso haja alguma dúvida, para ver se o chassi desses veículos estão realmente cadastrados da maneira correta, se esses veículos não são clonados. Então, todos esses cuidados as vítimas devem ter. E denúncias anônimas levaram os fiscais da Vigilância Sanitária até um abatedouro clandestino na manhã de hoje. Eles encontraram mais de 50 aves no quintal de uma casa no Novo Israel. O local foi interditado. Os fiscais saíram rumo a esta casa no Novo Israel. A equipe da Vigilância Sanitária chegou ao local depois de denúncias anônimas. No fundo do quintal, que fica todo o maquinário onde funciona o abatedouro. Neste local, não oferece nenhum tipo de higiene sanitária para fazer esse tipo de abate. 51 aves e 150 quilos de resto de animais abatidos foram encontrados. Tudo isso iria parar no esgoto. Quando entope aqui, ninguém consegue passar, mau cheiro horrível, é tapuru, é pena de galinha, dejetos de galinha, sem contar que vive minando aquela água de sangue podre. O local foi interditado, as aves e os equipamentos apreendidos. Segundo a Vigilância Sanitária, Amaro Salgado, o responsável pelo local, não vai ter nenhuma punição. É um procedimento administrativo, tá? Então o fiscal ele não tem procedimento administrativo. E agora à tarde, a polícia prendeu um assaltante acusado de levar mais de R$5 mil de uma drogaria. Ele também teria participado de assaltos em rodovias. Charles Gomes Fonseca, de 40 anos, também conhecido como Mau Mau, foi preso em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal em março deste ano. Ele é acusado de assaltar, junto com o comparsa, uma drogaria no Conjunto Manoa no dia 3 de março. As imagens foram gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento e mostram o momento em que Charles chega ao local como um cliente. De repente, o comparsa, identificado como Daniel, rende um policial militar que estava comprando remédios. Eles levaram R$5 mil do estabelecimento e uma pistola PT-40, que pertencia ao policial. Ainda segundo a polícia, Charles vinha mantendo contato com o líder da quadrilha que assaltou um resort no início do mês passado. Vários outros roubos ocorridos na M010, o Daniel e possivelmente o Charles poderiam estar envolvidos, tendo em vista que eles andavam com o chefe da quadrilha do Golf Resort, que era o Aloísio. Charles estava cumprindo pena no regime semiaberto quando foi preso.
Ele teria participado de um assalto à distribuidora Bonavita em 2010, onde uma quadrilha levou um cofre com cerca de R$500 milhão. Quatro homens foram presos por envolvimento e associação com o tráfico de drogas em Petrópolis e no conjunto Viver Melhor. Um deles já tinha um mandado de prisão. A polícia também conseguiu imagens que mostram um dos suspeitos escondendo os entorpecentes que iam ser comercializados. Este trio foi preso ontem à noite depois de fazer um assalto ao ônibus da linha 418, na Bola da Suframa, zona sul da cidade. Com eles, a polícia apreendeu a arma usada no roubo e todos foram reconhecidos pelas vítimas. Uma lan house no bairro Cidade de Deus já foi assaltada 15 vezes. O local tem câmeras de vigilância e os assaltos já foram registrados na polícia. Mas até agora, nenhum suspeito foi preso. Os donos também colocaram as imagens do roubo no YouTube para tentar identificar e prender os assaltantes. Em nota, a 13ª SICOM, responsável pelo policiamento da área onde fica a lan house, informou que a rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus, está entre as prioridades do patrulhamento, por ser uma área comercial. Mas reforça que é importante fazer os registros de ocorrência dos assaltos para ajudar nas investigações. O combate ao tráfico de drogas é um desafio na Amazônia. O tamanho da nossa região, a falta de estradas, são exemplos de problemas que precisam ser vencidos por órgãos de segurança pública. Especialistas estiveram reunidos por 3 dias para discutir formas de combate ao narcotráfico. Foram apresentadas informações importantes, como a principal rota de cocaína e maconha tipo skunk, que passa por Manaus até chegar ao exterior. Em 3 dias, mais de 80 pessoas ligadas aos mais diversos órgãos participaram do seminário que tratou do tráfico de drogas em toda a região amazônica. Uma das conclusões é que todos devem estar interligados na busca por solução dos problemas que envolvem o consumo e o comércio de entorpecentes. A ideia é que a gente tenha uma discussão conjunta dessas instituições, desse grupo acadêmico também, para formular políticas conjuntas para inibir o uso das drogas e exploração econômica do uso das drogas. No encontro foram apresentadas informações sobre a ação dos traficantes na Amazônia. Durante uma das palestras foi divulgada a principal rota de tráfico de cocaína e maconha tipo skunk. A droga vem do Peru e da Colômbia até chegar em Manaus via fluvial, pelo Rio Solimões. A maior parte é consumida aqui mesmo, na capital. O restante vai para o Pará, São Paulo, estados do Nordeste e até Portugal. De acordo com a Polícia Civil, do início do ano até agora, já foram apreendidas mais de 3 toneladas de drogas só em Manaus, enquanto que em todo o ano passado foram 2.178 quilos. Para ampliar e melhorar a eficácia dessas ações de repressão ao tráfico, foi sugerido o investimento em novas tecnologias, como o mapeamento via satélite das áreas suspeitas. A utilização da imagem satélite ela é muito flexível e os custos hoje tendem a popularizar cada vez mais, porque os custos estão caindo. Cada vez mais a gente tem qualidade em termos de capacidade de detecção de um alvo cada vez menor, esse alvo pode ser identificado e o preço está cada vez mais competitivo. Então está havendo no Brasil uma grande expansão na utilização dessas imagens satélite. Vamos saber agora como é que está o trânsito na cidade? Vamos lá, nas imagens das câmeras do CIOPS, você vê aí a Avenida Djalma Batista com a Rua Acre. O trânsito está carregado nesse momento, bastante fluxo de trânsito de quem vem do centro da cidade, ali na altura dos Parques dos Milhares. E agora você vê imagens ao vivo da Avenida Coronel Teixeira, sentido de quem vai para a Ponta Negra. O trânsito está fluindo normalmente agora para o horário. As ações de combate à criminalidade no estado devem ser intensificadas. Hoje, a Secretaria de Segurança mostrou um mapa do tráfico e das áreas mais perigosas e apontou que um dos principais problemas enfrentados em Manaus são os homicídios relacionados com as drogas.
A primeira reunião do Comitê Integrado de Segurança Pública contou com a presença de representantes de mais de 30 órgãos que vão ajudar a traçar políticas públicas para melhorar a segurança. Mas o evento acabou se transformando também numa grande prestação de contas por parte do secretário de Segurança, Sérgio Fontes. Ele informou, por exemplo, que de janeiro até agora setembro já foram apreendidas 6 toneladas e 819 quilos de drogas. Esse total é mais de tudo que foi apreendido nos últimos 4 anos pela polícia em todo o estado do Amazonas. A Secretaria de Segurança Pública também conseguiu traçar um mapeamento dessas drogas e da relação que os entorpecentes têm com o número de homicídios. E a gente vê que 90% dessas ocorrências de homicídios são nas áreas relacionadas ao tráfico de droga. Isso tudo serve para que políticas possam ser implementadas, políticas preventivas, né? E no que compete à Delegacia de Homicídios, temos apresentado os resultados efetivos com uma resolubilidade na ordem de 40% a 50% dos casos que nos são acometidos. De janeiro a agosto, Manaus registrou 646 mortes que estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios. Desse total, 59,6 casos eram de pessoas que eram procuradas ou que respondiam processos na justiça. E 38,1% dos casos eram de pessoas que foram mortas por envolvimento com o tráfico de drogas. Apenas 15 mortes não têm causa determinada. O secretário comentou também aquele fim de semana sangrento, que teve 37 vítimas, que aconteceu há 2 meses. E as chacinas levaram os índices de homicídio para frente e nós temos absoluta certeza que o trabalho da Força Tarefa, o trabalho da Polícia Federal, dos nossos policiais, do Ministério Público, vai nos ajudar muito, porque eu continuo dizendo e tenho certeza absoluta disso, poucos estão matando muito nessa cidade e esses poucos têm que ser localizados, identificados e presos. Hoje o Detran fez uma blitz e provou mais uma vez que o usuário do transporte público tem razão quando reclama dos ônibus aqui de Manaus. Dos mais de 150 fiscalizados, apenas um tinha condições de circular. Todos os outros deveriam ter sido apreendidos. Só não foram porque a população ia ficar a pé. Dos mais de 150 ônibus parados na fiscalização do Detran, apenas um não apresentou irregularidades. 5 tiveram que ser apreendidos, mas esse número poderia ter sido maior. Nós usamos o bom senso, foram liberados aqueles que tinham condições de trafegar, que não ofereciam risco à população, tinham outros problemas e com isso a população pôde dispor do transporte coletivo. Mas apreendemos 5 porque esses 5 não tinham condições de segurança nenhuma para transitar na cidade. Entre as irregularidades, o Detran encontrou licenciamento atrasado, pneus carecas, portas com defeito e placas sem lacre. Para piorar, nenhum ônibus circulava com o certificado de registro e licenciamento do veículo, documento que, por lei, tem que estar com o motorista. Foram multados, eles foram autuados, muitos com mais de uma infração, inclusive, e nós demos um prazo de 1 semana para que as empresas possam se adequar a essa nova realidade, principalmente nas questões de segurança dos veículos, para que a população não tenha dissabores. O Detran promete apertar o cerco contra as empresas e nos próximos dias deve continuar as blitz em outros pontos da cidade. Mas dessa vez também deve focar nos ônibus alternativos e executivos e nos mototáxis. E olha só, depois de tudo isso, em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o Sinetran, disse que a culpa dos problemas nos ônibus é da crise econômica no país. Acredite, isso mesmo a gente sabendo que essa situação já é bem antiga aqui na cidade e que a crise é algo mais recente. Bom, a nota disse ainda que os ônibus apreendidos da Global Green vão sair amanhã do Detran direto para a manutenção. E só depois disso voltam às ruas. As irregularidades nos outros veículos também vão ser reparadas. 6 motos foram apreendidas no primeiro dia de fiscalização dos mototaxistas irregulares que circulam na cidade. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, essas operações vão ser mais frequentes a partir de agora.
Os fiscais bloquearam várias ruas na Zona Leste para verificar e impedir a circulação dos mototaxistas que estão irregulares. Para exercer a atividade, o profissional tem que ter o curso comprovado em carteira, 21 anos completos e pelo menos 6 anos de habilitação. A partir de agora, essas operações vão ser constantes. Não tem hora, não tem data, não tem dia. A gente vai sair de manhã da CMTU e a gente pode ir para a Zona Leste, Zona Sul. Isso aí a gente vai discutir na hora que for a saída da empresa. Nesse primeiro dia foram abordados mais de 80 veículos e 6 motos foram apreendidas. A população também pode ficar atenta e identificar o mototaxista legalizado, que deve usar crachá de identificação, além de capacete e colete nas cores verde e laranja. Para quem está regularizado, essa fiscalização é uma segurança para os profissionais e para os passageiros. É favorável a nós que, padronizado, temos assim a nossa despesa, né, em relação à qualificação do nosso trabalho. Isso aí é o mais importante ainda para a população se sentir mais segura ainda. Hoje a Defensoria Pública, o PROCON e a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Manaus voltaram a discutir um possível cartel nos postos de combustíveis na cidade. Até a Agência Nacional do Petróleo fez uma análise do comportamento dos preços aqui em Manaus. De acordo com o documento enviado pela ANP, existe uma margem de lucro acima dos índices competitivos, que fere a lei de livre concorrência nos postos. Mas, ao mesmo tempo, a Agência Nacional do Petróleo se contradiz no texto e relata que isso não comprova um cartel. Não se pode ter relevância alguma essas informações da ANP em função da dubiedade e nós vamos deixar de lado, por enquanto, esse ofício, essas informações e vamos partir para as ações mais práticas aqui nessa rede de defesa do consumidor. A análise foi feita porque a Comissão de Defesa do Consumidor investiga uma possível combinação de preços entre os postos de combustíveis. Inclusive, solicitou do sindicato da categoria a divulgação de uma planilha com os custos dos empresários e com os preços cobrados até chegar ao consumidor final. Em nota, o Sindicato dos Postos de Combustíveis se negou a repassar essas informações. Disse que os dados são sigilosos e prejudicariam a concorrência. E acrescentou ainda que qualquer dono de posto tem a liberdade para cobrar o preço que quiser. Diante disso, a tentativa agora vai ser procurar individualmente cada posto. A ideia é que nós possamos formar um grupo conjunto com os órgãos de defesa do consumidor para fazer uma pesquisa de preços dos últimos 12 meses. E aí essa pesquisa vai nos balizar para uma ação civil pública que vai ser movida pelos órgãos de defesa do consumidor no sentido de reduzir o preço da gasolina em Manaus. Outra tentativa é instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o comportamento dos preços. Este vereador conseguiu as assinaturas suficientes para abrir a CPI, mas alguns parlamentares desistiram. O presidente, eu tentei instalar de imediato a CPI, mas ele disse que não, vamos primeiro conversar com a sociedade, com as autoridades ligadas ao setor. E aí ele nos aconselhou a fazer uma audiência pública. A audiência pública foi feita. Não teve nenhum sentido a audiência pública. Eu acredito que o melhor instrumento para fazermos a investigação e termos dados concretos nas mãos para irmos à justiça é a instalação de uma CPI. Enquanto não se chega a uma conclusão, os consumidores já conseguem perceber diferença nos preços. Isso tem acontecido porque alguns postos de combustíveis em Manaus entraram em promoção. Para a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal, isso é resultado da investigação de um possível cartel, pois o preço baixou justamente durante o período de análise. Para o cliente, qualquer desconto já é uma economia. A gente percebe de um posto para outro alguma diferença. Se pesquisar um pouquinho, encontra mais em conta. Se tiver paciência para pesquisar, encontra. A promoção que fizeram aí tá melhorzinho, pouca coisa, se continuar a ser melhor para nós. Conseguiu fazer uma economia hoje? Conseguiu. E daqui para frente, se continuar a ser melhor ainda. E o Conselho Nacional de Trânsito decidiu hoje que o uso do extintor não é mais obrigatório em veículos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a repórter Samira Benoliel. Samira, essa determinação vale para qualquer veículo?
Olá, Amanda, muito boa noite para você e a todos que acompanham a Crítica na TV. Então, a medida vale apenas para carros utilitários, caminhonetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. Agora, para veículos utilizados comercialmente para transporte de passageiros, como caminhões, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus e aqueles que carregam produtos inflamáveis, líquidos e gasosos, o extintor de incêndio ainda é obrigatório. Depois de 45 anos de obrigatoriedade, essa decisão de tornar facultativa o uso do equipamento foi tomada por unanimidade por membros do Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN, depois de 13 meses de avaliação técnica e consulta aos setores envolvidos. Para chegar nessa medida, vários estudos e pesquisas foram realizadas pelo Denatran, que constataram que as inovações tecnológicas instaladas nos veículos resultaram em maior segurança contra incêndio, como corte automático de combustível em caso de colisão. Dos fabricantes, o Denatran ouviu que era necessário um prazo maior, cerca de 3 a 4 anos, para atender a demanda. Mas, segundo o presidente do CONTRAN, essa justificativa já estava sendo dada pelas indústrias há 11 anos. Para tornar facultativa a utilização do extintor, eles se basearam também nos países da América do Sul, como Uruguai, Argentina e Chile, onde o uso do equipamento não é obrigatório. Nos Estados Unidos e na maioria das nações europeias não existe a obrigatoriedade. Lá, as autoridades consideram que a falta de treinamento e despreparo dos motoristas para o manuseio do extintor geram mais risco de danos à pessoa do que o próprio incêndio. Lembrando que, para quem é obrigatório, as autoridades de trânsito vão continuar aí com as fiscalizações nos veículos em que o uso tem que ser colocado em prática. A punição para quem não estiver com o extintor ou se estiver com a validade vencida é de multa de R$ 127,69, além de 5 pontos na carteira de habilitação. Volto com você, Amanda. Obrigada, Samira. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E lembra daquela figura do idoso dentro de casa, jogando dominó, fazendo tricô? Está mudando a cada dia que passa. Eles estão buscando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Só no Amazonas, são mais de 280 mil pessoas acima de 60 anos que não pararam de trabalhar. Vamos ver na reportagem do José Augusto Souza. Seu Edilson é fã de bolero. Se pudesse, iria para as festas todo dia com seu inseparável chapéu do Panamá. Ele deveria ter tempo de sobra, pois se aposentou em 2008. Mas desistiu do descanso e resolveu montar um escritório de contabilidade quando soube o valor que receberia da Previdência. Um salário mínimo. E aí? Aí, com o salário mínimo, tem condições da gente sobreviver. Tem prestação de carro, de apartamento, tem escola dos netos. Seja por necessidade ou por satisfação pessoal, eles estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Uma prova de que os brasileiros estão vivendo mais e melhor. Se nos anos 60 a expectativa de vida era de 54 anos, agora é de 73. No Amazonas, existem 280 mil pessoas acima de 60 anos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2013. Na pesquisa, os técnicos do IBGE fizeram a seguinte pergunta: o senhor ou a senhora procurou emprego no último ano? E acredite, aqui no Amazonas, 90 mil idosos responderam que sim, e que estavam trabalhando, inclusive. Agora, sabe quantos disseram que gostariam de trabalhar, mas não encontraram uma oportunidade de emprego? Apenas 1.000. A média nacional é muito maior, 137 mil idosos à procura de emprego. E eles também estão estudando mais. A presença nos cursos de ensino fundamental oferecidos pela Prefeitura tem aumentado nos bairros da periferia. Então, a gente tem 80 anos, alunos de 80 para cima, inclusive, né? Alguns são feirantes, outros são autônomos e alguns até microempresários. Ao vir para a escola, eles têm garantido o direito de aprender e utilizar esse conhecimento também para melhorar a sua posição no mundo do trabalho. Hoje são 24 turmas com quase 500 alunos. Alguns ainda estão aprendendo as primeiras palavras. Outros já pensam em ir muito além. Se que Deus me ajudasse, eu gostaria de fazer uma faculdade. Faculdade que a senhora quer? Eu gostaria de ser veterinária. Tem tudo para conseguir, dona Maria Benjamin. Prova disso é outra Maria, a Aragão.
Aos 84 anos, ela está no 5º período da Faculdade de Serviço Social e é a mais nova estagiária do setor. A faixa etária de estagiários vai de 22 a no máximo 45 anos aqui. Receber uma idosa de 84 anos, nós ficamos muito felizes. Quando era jovem, Dona Maria estudou por correspondência escondida do marido. E agora é exemplo para gente de todas as idades. Aquela ideia antiga de que o idoso tem que estar em casa, tem que estar na rede, tem que estar jogando dominó, a senhora, pelo visto, não concorda nem um pouquinho com isso. De maneira nenhuma. Eu faço hidroginástica, eu faço alongamento, eu faço caminhada e agora estou estudando. É isso aí, tem que se manter sempre ativa. E amanhã o Manhã no Ar traz uma reportagem especial sobre o transporte aéreo, com uma denúncia séria sobre pistas clandestinas no Amazonas. Boa noite, Daniela. Boa noite, Amanda, e você que assiste o A Crítica na TV. Nesta sexta-feira no Manhã no Ar, você acompanha uma reportagem especial sobre transporte aéreo regional. Pilotos afirmam pousam em pistas clandestinas com o consentimento de autoridades. A gente mostra também como preparar as crianças para esses tempos de crise. Uma especialista vai explicar pra gente o que fazer. Às 6h30 da manhã, aqui na TV A Crítica, eu espero você. Então, até amanhã, né, Dani? E o Serasa divulgou o ranking das capitais com maior taxa de inadimplentes do país. Manaus é a primeira da lista. 38,1% da população manauara está com nome sujo. Em Porto Velho, a segunda colocada, 37,2% da população está endividada. A pesquisa aponta que a região norte é onde a taxa de inadimplência é a mais alta, passa dos 31%. Os economistas do Serasa justificam. Dizem que, além da crise, a nossa região tem renda per capita menor que as capitais do Centro-Sul. E, por isso, as dívidas aqui são mais comuns. Tá difícil para todo mundo. E atenção, consumidor, se você tem dívidas que precisam ser negociadas, nesse fim de semana tem um mutirão de conciliação da Câmara Municipal de Manaus. Quem traz as informações para a gente é ela, Samira Benoliel. Samira, onde vai acontecer esse mutirão? Amanda, o mutirão de conciliação vai acontecer no Colégio Estadual Dom Pedro II, no centro da capital, a partir das 8 da manhã até as 2 da tarde. A ação, como você falou, é coordenada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus e do PROCON Municipal. A gente vai conversar agora com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o vereador Álvaro Campeiro. Vereador, quais serviços vão ser oferecidos lá? Olha, amanhã nós teremos a presença das empresas Amazonas Energia, da Manaus Ambiental e da NET, além da presença da Comissão de Defesa do Consumidor e do PROCON Municipal. A nossa ideia é fazer a conciliação entre os consumidores e as empresas, justamente aqueles consumidores que têm algum problema com dívida, que têm algum problema de uma conta majorada, de má prestação de serviço. A ideia é que essa conciliação seja feita nos 2 dias, sexta-feira de 8 às 14 e no sábado no mesmo horário. Entendi. O que a população não pode esquecer que estiver interessada em... Tem que levar o RG, o CPF e principalmente a fatura para que lá os funcionários possam ter acesso aos problemas que eventualmente o cliente possa enfrentar. Eu acho que no momento de crise, como a gente está vivendo, uma iniciativa como essa é importante até para que o consumidor não acabe caindo no superendividamento. É isso que a gente quer evitar. Verdade. E olha, Amanda, falando em consumidor, termina amanhã a campanha Mutirão de Vida Zero. Até amanhã de hoje foram realizados 17.600 atendimentos e mais de 70 milhões de reais foram negociados. Desse valor já foi pago 8 milhões de reais. Quem ainda tem pendências de IPTU, alvará, ISS ou multas de infração já inscritas em dívida ativa municipal devem procurar os postos de atendimento. Vale ressaltar que multas de trânsito não estão incluídas no mutirão. As negociações podem ser feitas em um dos 5 postos de atendimento: Pax da Cidade Nova, São José, Compensa, Galeria dos Remédios ou no posto exclusivo da CEMEF Atende, na Rua Japurá, na Praça 14. Quem tiver internet pode também negociar pelo site da campanha. Mais informações no CEMEF Atende, no número 156. E a Amanda, e amanhã também o PROCON estadual vai levar à Zona Norte de Manaus o projeto PROCON Itinerante, que vai oferecer serviços também de orientação, registro de reclamação e assessoria jurídica na defesa do consumidor dos direitos. O PROCON Itinerante, que funciona em um ônibus adaptado, vai estacionar no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignólia, na Cidade Nova. Uma boa oportunidade para resolver os problemas, né, Amanda? Volto com você. É isso aí, diante de tanta inadimplência,
tem algumas dicas para as pessoas conseguirem aí resolver suas dívidas. Obrigada, Samira, pelas informações. E agora, vamos voltar a falar do trânsito. Na tela você vê imagens da Avenida Noel Núteus, na Cidade Nova, no sentido centro. Por conta do congestionamento que está muito intenso, como a gente vê nas imagens, tem um motoqueiro ali passando por cima da calçada, tentando fugir do trânsito. Agora vamos para outra avenida, vamos para Humberto Calderaro, nas proximidades do Fórum Enoque Reis. Trânsito fluindo normalmente nesse horário. Agora o futebol. Ontem à noite, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Ferroviária de São Paulo goleou o Iranduba por 7-1. O jogo foi no Estádio da Colina. O placar do jogo lembra um outro que deixou os brasileiros traumatizados. 7-1. Os gols do Ferroviário foram marcados por Mimi, que fez 2, Barrinha, que fez outros 2, Patrícia, Daiane e Karina. A Bia descontou para o time amazonense, que agora ocupa a lanterna do grupo 1 da competição. Mas o destaque da partida pelo lado amazonense foi a goleira Wilcia, que evitou que o placar fosse ainda mais elástico. O Ferroviário, que enfrenta o Santos no próximo domingo, está no outro extremo da tabela. Acumula 6 pontos e tem 100% de aproveitamento. O próximo jogo do Iranduba é contra o Pinheirense do Pará, no domingo, dia 20, lá em Belém. E daqui a pouco a Orquestra Amazonas Filarmônica sobe ao palco do Teatro Amazonas para comemorar 18 anos em fundação. Por isso, o concerto de hoje à noite vai ser especial. E quem está lá é a repórter Lani Guzmão, que tem as informações. Boa noite, Amanda. Amanhã, dia 18 de setembro, a Orquestra Amazonas Filarmônica completa 18 anos. E em comemoração, hoje, faz uma apresentação especial aqui no Teatro Amazonas, logo mais às 8 horas da noite. Mais uma edição da série Guaraná, uma edição especial. E quem tem os detalhes da programação é o maestro Marcelo de Jesus. Maestro, então, quem vier, o que vai poder conferir na apresentação de hoje? Bom, hoje é um programa muito especial, né? Porque a Filarmônica, completando 18 anos, passa a ser uma das 3 orquestras brasileiras a completar o ciclo das baquianas brasileiras e dos choros de Heitor Villa-Lobos. Além disso, nós temos a participação da Bárbara Soares, que é uma violinista da Amazonas Filarmônica, que está estudando em Portugal. E, por fim, nós temos um vídeo do Sávio Stocco fazendo Boi no Telhado, que é uma peça super divertida com temas folclóricos brasileiros. Um mix de estilos, é isso? Exatamente, comemorando os 18 anos da Amazonas Filarmônica. Ok, muito obrigada. Então é isso, logo mais às 8 horas da noite. Quem quiser sentar aqui na plateia, R$20, os outros lugares é gratuito, então estamos aguardando todos. Amanda. Obrigada, Lani. E a gente fica por aqui. Não deixe de mandar suas sugestões de reportagens para o nosso e-mail. Uma ótima noite para você. Amanhã eu te espero aqui com mais uma edição do A Crítica na TV. Até lá!